Vamos lá. Na questão 6a, ele pede para a gente encontrar os valores de a e b, tais que a função seja derivável para qualquer valor de x. Beleza? Tá. Primeiramente, toda função que ela é derivável, ela tem que ser contínua. Beleza? Para ela ser derivável, ela tem que ser contínua. Então, a primeira coisa que a gente vai analisar aqui é a continuidade dessa função. Beleza? Aqui, a gente vai escolher esse ponto de mudança. Para ela ser contínua nessa mudança aqui, no x igual a 1, o limite pela esquerda tem que ser igual ao limite pela direita. E tem que ser igual à função no ponto. Então, vamos analisar quando x igual a 1. Então, vou escrever aqui. Para f de x ser contínua, em x igual a 1, a gente vai ter que o limite pela esquerda tem que ser igual ao limite pela direita. Então, a gente vai ter que, vamos forçar, né? Que o limite quando x vai para 1 pela direita de f de x tem que ser igual ao limite quando x vai para 1 pela esquerda da própria função f de x. Beleza? Por quê? Porque se isso não acontecer, a nossa função não vai ser contínua, e se ela não é contínua, não tem como a gente falar de ser derivável. Beleza? Então vamos lá. Quando a gente se aproxima de 1 por valores maiores do que 1, a gente está se aproximando de 1,1, 1,01. Por valores maiores, a gente vai ter que utilizar essa função aqui, a função de baixo. Então, a gente vai ter que limite quando x tende a 1 de ax mais b. Isso aqui vai ter que ser igual ao limite quando x tende a 1 pela esquerda. Como a gente está se aproximando por valores menores do que 1, a gente vai ter que utilizar essa função aqui, x ao quadrado. E aí basta substituir. Substituindo aqui, a gente vai ficar com a mais b. E aqui é igual a 1. Beleza? Essa é a nossa primeira equação. A gente vai guardar ela porque essa equação ela tem que acontecer para a função ser derivável. Porque para ela ser derivável, primeiramente ela tem que ser contínua. Beleza? Tá, agora vamos utilizar as derivadas laterais. Por isso que a questão 5 ela é base para essa questão. Beleza? Para a derivada existir, a derivada lateral esquerda tem que existir e tem que ser igual à derivada lateral direita. Então, a gente vai utilizar isso aí também. Então, para f de x ser contínuo, ser derivável, em x igual a 1, a gente vai utilizar a derivada lateral direita, né? Que é f' de a pela direita tem que ser igual a f' de a. Ah, aqui eu vou usar um x, né? Eu já estou usando um x em tudo. Para que eu vou usar pela esquerda? E aí a gente vai ver. Ah, lembrando que é quando o a é 1, né? Vixe, eu vou refazer aqui. Vou fazer direto dessa vez. Geralmente eu faço sempre com a, depois substituo 1. Então vamos fazer assim. Lateral direita tem que ser igual à derivada lateral esquerda. E aqui 1. Tá. Então vamos lá. Vamos começar com a derivada lateral direita. Derivada lateral direita, vou escrever limite quando
H vai para zero, os valores maiores. Aqui vai ficar f de 1 mais h menos f de 1 dividido por h. Isso aqui tem que ser igual ao limite quando h vai para zero pela esquerda de f de 1 mais h menos f de 1 dividido por h. Tá. Quando a gente está se aproximando pela direita, a gente está trabalhando com valores maiores do que o zero, né? Sendo assim, a gente está pegando o 1 e está somando com um valor maior do que 1. Um valor positivo. Então, por exemplo, a gente poderia estar se aproximando de zero pela direita com os valores 1, 0,1, 0,01. Então, aqui dentro a gente vai ter 1 mais algum número. Por exemplo, 1 mais 1, ou 1 mais 0,1, 1 mais 0,001, beleza? Então, esses valores que estão aqui são sempre maiores do que 1. Se eles são valores maiores do que 1, a gente vai utilizar esse valor aqui, essa parte da função, a parte de baixo, que é a parte ax mais b. Então, vou substituir aqui. Substituindo, a gente vai ter limite quando h tende a zero. Aqui a gente vai ficar com a vezes 1 mais h mais b menos, aqui vai ficar a mais b dividido por h. Tá, a voz já está indo embora já. Já desse lado, a gente está se aproximando do zero por valores negativos. Menos 0,1, menos 0,01. Sendo assim, a gente vai ficar com 1 mais uma coisa negativa. Por causa disso, o valor que está aqui dentro vai ser menor do que 1. Sendo menor do que 1, a gente vai ter que utilizar essa parte da função. Então, substituindo aqui, a gente vai ficar com limite quando h se aproxima de zero pela esquerda. Aqui vai ficar 1 mais h ao quadrado menos o nosso f de 1 vai ser na x mais b. Isso tudo aqui dividido por h. Beleza. Agora vamos seguir aqui com a nossa função. Seguindo com a nossa função, a gente vai ficar com limite quando h tende a zero pela direita. Aqui vai ficar distribuindo aqui, vai ficar a mais a vezes h mais b. Distribuindo menos, vai ficar menos a menos b dividido por h. E do outro lado a gente vai ficar com limite quando h tende a zero pela esquerda. Aqui fica um termo ao quadrado, né? Então, fazendo esse termo aqui ao quadrado, a gente vai ficar com 1 ao quadrado mais 2 vezes 1 vezes h mais h ao quadrado. Lembrando que essa aqui é a fatoração bem conhecida. Essa fatoração aqui. É o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Menos ax mais b dividido por h. Tranquilo. Agora olha o que acontece desse lado de cá.
Aqui a gente tem o A, que corta com A, B corta com B. E aí, cortando isso tudo aqui, aqui fica só AH na parte superior e na parte de baixo fica H. Cortando H com H, a gente fica com A. Fica limite quando H vai para zero de A. Como A não depende de H, então isso aqui dá o próprio A. Beleza? Repetindo, A vezes H dividido por H. Eu corto H em cima e embaixo. E aí vai sobrar apenas A. Aí vai ficar limite de A quando H tende a zero. Como A não depende de H, é simplesmente o A. Beleza. Agora bora para o outro lado. No outro lado a gente vai ter isso aqui é igual ao limite quando H tende a zero pela esquerda disso aqui, que é 1 ao quadrado mais 2H mais H ao quadrado menos AX mais B. Beleza? Calma aí, aqui é X. Não, aqui eu vacilei. Aqui era para ser 1. Nossa, aqui ó. Olha eu vacilando. O X aqui na verdade é 1, tá bom? Foi mal. Então, seguindo aqui, aqui no lugar do X era para ter 1. Foi mal. E aí a gente tem que A igual ao limite, quando H tende a zero pela esquerda, de 1 ao quadrado mais 2H mais H ao quadrado menos A. E aqui tem um parênteses também. Olha eu errando aqui o parênteses. Ah, bacana. Vou reprovar em cálculo. Já era. Já era, moleque. Então aqui vai ficar menos A menos B. Dividido por H. A nossa equação antiga, ela diz, a anterior, ela diz que A mais B vale 1. A equação 1. Então o que eu vou fazer? Aqui tem menos A menos B. Eu poderia escrever isso assim, ó. Fazer assim, ó. A mais B. E esse A mais B, pela nossa equação 1, isso aqui vale 1. Beleza? Eu separei a equação e mostrei aí. A mais B tem que valer 1 para ela ser contínua. E aí eu posso substituir aqui. Substituindo, a gente consegue cancelar esse A mais B com esse 1. Porque um é 1 e o outro é menos 1. E aí sobra somente essa parte aqui. Vai ficar o quê? A tem que ser igual. Aqui eu consigo botar o H em evidência. Botando o H em evidência, aqui vai ficar 2 mais H, dividido por H. Após a gente cortar e eliminar essa indeterminação, basta substituir. Aqui é um 0, não é um A. Onde tem H a gente coloca 0. E aí a gente encontra que A é igual a 2. Beleza? Aqui vai sobrar 2 mais H, mas o H vai para 0, então vai sobrar apenas 2. Então a gente encontrou quem é o nosso A. Beleza? E a partir disso, como a gente sabe que A mais B tem que ser igual a 1, onde tem A eu coloco 2. E aí a gente encontra o valor de B, que é 1 menos 2, que dá menos 1. Dessa forma, utilizando essas duas partes, a primeira é que para ela ser derivável, ela tem que ser contínua, beleza? E aí a gente fez os limites laterais na mudança. Aqui, ó, bem aqui.
A gente fez os limites laterais e igualou os limites laterais. A gente conseguiu essa equação. E a segunda é que para ela ser derivável, a derivada lateral direita tem que ser igual à derivada lateral esquerda. Beleza? Sendo assim, utilizando essas duas equações, a gente conseguiu obter as duas informações que a gente queria. A e B da nossa questão 6, letra A. Beleza? Muito boa a questão.